Audiobook Amando a Jesus Cristo. Meditações para a Quaresma. Quinta semana da Quaresma, 35º dia. Terça-feira. Conformar a vida com as verdades do Evangelho. Página 193. Capítulo 15. Aquele que ama Jesus Cristo crê em todas as suas palavras. 35º dia. Conformar a vida com as verdades do Evangelho. A caridade tudo crê. Quem ama uma pessoa acredita em tudo que sai dos lábios dessa pessoa. Consequentemente, quanto mais uma alma ama a Jesus Cristo, mais viva e inabalável é a sua fé. Quando o bom ladrão viu o nosso Redentor, embora não tivesse feito mal, sofrendo a morte na cruz com tanta paciência, imediatamente começou a amá-lo, sob a influência desse amor e da luz divina que irrompeu em sua alma. Creu que este era verdadeiramente o Filho de Deus e implorou para não ser esquecido quando chegasse em seu reino. A fé é o fundamento da caridade, mas depois é a caridade que aperfeiçoa a fé. Aquele que de modo mais perfeito ama a Deus, mais perfeitamente nele crê. A caridade produz no homem não só a fé do entendimento, mas também a fé da vontade. Alguns creem só com o entendimento, mas não com a vontade, como é o caso dos pecadores, que estão convictos das verdades da fé, mas não escolhem viver de acordo com os mandamentos. Estes têm uma fé muito fraca, pois se tivessem uma fé mais viva, crendo que a graça de Deus é um tesouro inestimável e que o pecado, por nos roubar essa graça, é o pior dos males, certamente mudariam suas vidas. Se preferem os miseráveis bens dessa terra a Deus, é porque não acreditam ou porque sua fé é muito fraca. Aquele que crê, não só com o entendimento, mas também com a vontade, de modo que não só crê, mas tem vontade de crer no Deus que revela a verdade pelo amor que tem por ele, e se alegra em crer. Este sim tem uma fé perfeita. Por isso, procura tornar a sua vida conforme as verdades em que acredita. A fraqueza da fé naqueles que vivem em pecado não surge da obscuridade da fé, embora Deus, a fim de tornar nossa fé mais meritória, tenha velado os objetos da fé em trevas e segredo. Ao mesmo tempo, nos deu uma evidência tão clara e convincente da sua verdade que não acreditar seria não apenas uma falta de sentido, mas pura loucura ou impiedade. A fraqueza da fé muitas vezes deve-se à sua maldade de viver. Aquele que, em vez de renunciar ao gozo dos prazeres proibidos, despreza a amizade divina, gostaria de que não houvesse lei para proibir e nenhum castigo para punir seu pecado. Por conta disso, ele se esforça para se cegar para as verdades eternas da morte, julgamento, inferno e da justiça divina. E porque tais assuntos causam muito terror em seu coração e são muito propensos a tornar amargos os seus prazeres, ele põe seu cérebro para trabalhar para descobrir provas que tenham ao menos a aparência de plausibilidade e se convencer de que não existe alma, nem Deus, nem inferno. Assim, poderiam viver e morrer como animais selvagens, sem leis e sem razão. E essa frouxidão moral é a fonte de onde nascem tantos livros e sistemas materialistas,
indiferentistas, políticos, deístas e naturalistas. Alguns negam a existência de Deus. Outros negam a providência, dizendo que Deus, depois de criar os homens, não se importa mais com eles, sendo indiferente se o amam ou odeiam, se são salvos ou perdidos. Outros negam a bondade de Deus e afirmam que ele criou inúmeras almas para o inferno, forçando-as a pecar para que possam ser condenadas ao fogo eterno e amaldiçoadas para sempre. Tudo isso é ingratidão e maldade dos homens. Deus os criou em sua misericórdia para torná-los eternamente felizes no céu. Ele derramou sobre eles muitas luzes, benefícios e graças para trazê-los à vida eterna. Mas, para o mesmo fim, os redimiu ao preço de tantas tristezas e sofrimentos, e ainda assim se esforçam para negá-lo, para que possam dar rédea solta às suas inclinações e vícios. Mas não adianta. Por mais que se esforcem como quiserem, os infelizes não podem se livrar do remorso de consciência e do pavor da vingança divina. Sobre esse assunto, publiquei recentemente uma obra intitulada A Verdade da Fé, na qual mostrei claramente a inconsistência de todos esses sistemas dos descrentes modernos. Se abandonassem o pecado pelo menos uma vez e se aplicassem sinceramente ao amor de Jesus Cristo, certamente rejeitariam todas as dúvidas sobre a fé e creriam firmemente em todas as verdades que Deus revelou. Aquele que ama verdadeiramente Jesus Cristo mantém as verdades eternas constantemente em vista e ordena todas as suas ações de acordo com elas. Quem ama o Senhor entende a força daquela palavra do homem sábio. Vaidades são vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Toda a grandeza terrena é mera fumaça, sujeira e ilusão. O único bem e felicidade da alma consiste em amar seu Criador e em fazer sua bendita vontade. Nós somos o que somos diante de Deus. De nada adianta ganhar o mundo inteiro se a alma se perde. Todos os homens do mundo, todos os bens do mundo nunca podem satisfazer o coração humano, somente Deus. Enfim, devemos deixar tudo isso para ganhar tudo. A caridade tudo crê. Existem outros cristãos, embora não tão perversos quanto a classe que mencionamos, que não acreditariam em nada para dar ao pleno alcance às suas paixões indisciplinadas e viver sem serem perturbados pelas picadas do remorso. Há outros que acreditam, mas a sua fé é fraca. Acreditam nos mistérios da religião, nas verdades da revelação contidas no Evangelho, na Trindade e na redenção, nos santos sacramentos e no resto, mas não acreditam em tudo que Jesus Cristo disse. Felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os que sofrem perseguições. Felizes vós quando vos amaldiçoarem e disserem todo mal contra vós. Mateus, capítulo 5, versículos 3, versículo 5, versículo 6, versículo 10 e versículo 11. Este é o ensino de Jesus Cristo no Evangelho. Como se pode dizer que creem no Evangelho os que dizem: bem-aventurados os que têm dinheiro, bem-aventurados os que nada sofrem, bem-aventurados os que podem divertir-se, lamentável é o homem que sofre perseguição e maus tratos de outras pessoas? Pessoas assim ou não acreditam no Evangelho ou acreditam só numa parte dele, ou acreditam numa parte dele. Aquele que tudo crê considera sua maior fortuna e uma marca da graça divina neste mundo ser pobre,
estar doente, ser modificado, ser mortificado, desprezado, maltratado pelos homens. Assim crê e assim fala quem crê em tudo o que é dito no Evangelho e tem um verdadeiro amor por Jesus Cristo. Assim crê e assim fala quem crê em tudo o que é dito no Evangelho e um verdadeiro amor por Jesus Cristo. Afeições e orações. Meu amado Redentor, minha vida e minha alma, eu creio que sois o único bem de ser amado. Creio que sois aquele que me tendes mais amor, porque chegastes a morrer consumido de dores por mim, só por amor. Creio que nem nesta vida nem na outra não há maior felicidade do que vos amar e fazer a vossa vontade. Tudo isso creio firmemente e por isso a tudo renuncio para ser todo vosso só e só a vós possuir. Ajudai-me pelos méritos de vossa paixão e fazei-me ser como desejais que eu seja. Verdade infalível, eu creio em vós. Misericórdia infinita, eu confio em vós. Bondade infinita, eu vos amo. Amor infinito que vos tendes todo a mim em vossa paixão e no sacramento da Eucaristia. Eu me dou todo a vós. Também a vós me recomendo. Maria, Mãe de Deus, refúgio dos pecadores.